estudante do 6º ano, que prazer ter a sua companhia aí do lado de lá da tela. Estamos com muitas novidades para serem passadas hoje e vamos aproveitar da melhor maneira. Como? Fique atento à aula de hoje, aos comentários, às imagens, raciocine, foco. Vamos no nosso momento de aprender. Hoje nós falaremos sobre sustentabilidade. Olha que palavra grande, e ela tem um significado maravilhoso e muito importante. Então, vamos começar. Esta frase é da letra de uma música. E esta frase, ela é muito séria. Olha só, o que será do futuro que hoje se faz? Você já parou para pensar? Você já teve tempo para pensar? Antes era assim, hoje eu não posso usufruir do que já teve. O que eu tenho hoje, será que eu sei utilizar de modo a deixar para outros que virão, para outras gerações, também conhecerem, fazer uso do que eu tenho hoje? O que é que você tem hoje e pode deixar para as futuras gerações, para os seus netos, para os seus bisnetos, né? Aos descendentes da sua geração? Você tem água disponível para beber, água tratada? Você tem energia elétrica e pode utilizar sem nenhum problema? Você tem um ar bom para respirar? Tem. Você tem alimento saudável chegando aí na sua mesa? Você conhece animais sadios, né? Um gado, um porco. Você conhece esses animais sadios? Você conhece um rio onde é possível pescar? Tem peixes em abundância? Você conhece um rio onde você pode nadar? Não vai fazer isso não, hein? Mas você conhece um rio onde é possível nadar? Você conhece plantas, árvores de variadas espécies, de variadas folhas, formas, tamanhos? Você conhece tudo isso? Parece algo tão comum, não é? Algo tão óbvio, algo que sempre existiu e que vai continuar a existir? Mas será? Isto vai depender das minhas atitudes, isto vai depender das suas atitudes. Como eu vou utilizar? Eu tenho, então eu uso enquanto eu preciso, enquanto eu quero, até acabar? Esta é a questão, esta é a frase. O que será do futuro que eu estou fazendo hoje? Hoje é um futuro de gerações anteriores à minha, anteriores à sua. Então, será que hoje nós temos tudo o de bom que as gerações anteriores tiveram? Será? Será que a poluição que nós temos hoje sempre existiu? E quando a gente faz esta leitura, esta avaliação, nós não estamos considerando somente a cidade onde nós vivemos, somente o país onde nós vivemos. É uma questão de mundo, porque nós sabemos que o ar ele não fica estacionado, parado em um mesmo local, em uma mesma cidade. O ar ele movimenta. Então, o ar leva substâncias de um lugar para outro e
aqui para nós, onde a gente vive, ele pode estar trazendo substâncias de outros locais para onde nós vivemos. Os rios, eles não são parados. Os rios, eles correm em direção ao mar e eles vão recebendo água de outros rios. Então, olha a movimentação. Existe venda, é necessário, né? As verduras, as frutas, a madeira. Então, há uma comercialização, a medicação. Então, esta avaliação que nós estamos fazendo, ela não é somente do local onde nós vivemos. É uma reflexão, uma avaliação que nós precisamos ter a nível global. Mas você deve estar pensando, como é que eu vou a nível global se eu moro aqui? Mas cada cuidado, cada ponto positivo que você faz, onde você vive, onde você habita, ele reflete no global. Por quê? Porque o seu exemplo, a sua atitude faz diferença. E são coisas simples que nós podemos fazer. Olha, que nós podemos fazer. Então, é um pouco de atitude positiva, de ação positiva de cada pessoa para formar o nós. Olha as imagens que aparecem na tela aí para você. Esta imagem é de um local que já foi rio, e hoje não tem água, tem algumas pequenas poças. Aí pense, como deve ser a qualidade dessas poças d'água que aparece aqui. E também tem a imagem de uma pessoa transportando, né, sobre a cabeça uma vasilha com um pouco d'água. Você, aí na sua casa, abre a torneira e sai água, ou você tem uma cisterna, ou você vai no máximo aí no quarteirão próximo onde você mora, ou talvez falta água 1, 2, 3 dias, mas você não tem esta situação. O que será que aconteceu para chegar nesta situação? Aqui, ao contrário, nós temos água em abundância, mas olha o que existe próximo desta água: lixo. Lixo que você produz, lixo que eu produzo, lixo que nós produzimos, e o descarte não é feito no local adequado, né? É o resíduo sólido, ele não é feito em local adequado. E nessa imagem ainda tem um pneu que nos traz uma outra preocupação. Além de outros que deve ter aqui, ó, tampinha de garrafa, lata, vai lembrar o quê? Dengue, exatamente, mas também a zika e chikungunya. E por falar nessas 3 doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti, nós estamos vivendo aqui na nossa cidade muitos casos de dengue, chikungunya, e esta imagem, esta situação, este cenário é um perigo. Então tome cuidado, olha aí a atitude, mas tem que ser uma atitude nossa, tá? Então, o que será do futuro que está se fazendo hoje? Nesta imagem, gente, chaminés, fumaça, poluição. Então agora parou com as chaminés, parou com as indústrias? Não, são as atitudes para poder fazer diferença, e fazer diferença positiva. Então, muita indústria sem preocupar com o ambiente, vai aumentar a poluição, e aí vai aumentar doenças
doenças respiratórias, outras questões. Nesta imagem, nós temos aqui restos de um animal que morreu, ele foi queimado. Então, olha, queimadas. A vegetação, nós sabemos que elas realizam fotossíntese. Então, olha aí, comprometimento do gás oxigênio. A vegetação serve de moradia para diversos seres vivos, para diversos animais. A moradia fica comprometida, serve de alimento. A vegetação, ela é matéria-prima para a produção de certas substâncias, inclusive medicamentos. O fogo, o solo tem muitos micro-organismos, tem matéria orgânica. Olha o prejuízo que o fogo, que a queimada desnecessária, desenfreada, criminosa, traz ao futuro do planeta, de modo geral. E aqui, o que nós temos? A imagem que lembra fome, falta de alimento, não é isso? Então, são imagens que levam à reflexão para o futuro que nós estamos fazendo, tá? E aí uma frase: uma atitude pode mudar uma história. E não precisa ser atitude de outro mundo, não. É a sua atitude. Encontrou uma torneira aberta, desperdício de água? Feche. Tem vazamento? Procure consertar. Coloque no seu prato a comida que você vai comer. Não desperdice. Não jogue fora. Está acontecendo um descarte indevido de material sólido, de lixo? Para que coloque tudo no saco de lixo, deposite no local adequado, tá? Então, não desperdiçar, não desperdiçar. Tem um vegetal, tem uma árvore, para que você vai ficar arrancando o galho, quebrando? Para quê? Então, percebe? São atitudes simples, mas são atitudes que fazem diferença. E aí, sustentabilidade, que é o título da nossa aula de hoje. O que é sustentabilidade? Olha, é um conjunto de ideias, estratégias e atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. Então, a sustentabilidade é o que eu faço hoje com o que eu tenho para que eu possa viver melhor, mas também deixar para que as futuras gerações, para que as outras gerações tenham a mesma oportunidade que eu tenho. Para isto, é preciso atitudes, porque o desenvolvimento acontece. É necessário, é indispensável o desenvolvimento. A economia existe, ela importa, é necessário. Mas, para isso, eu preciso ter ideias, traçar estratégias, agir, ter atitude, mas ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas. As imagens que nós vimos anteriormente, não tinha muita justiça ali, né? Tinha fome, tinha escassez de água, tinha rio ou até mesmo braços de mar poluídos, né? O lixo, e culturalmente diversas. Porque em cada país, em cada região de um próprio país, as atitudes, de repente, elas têm que ser diferentes. As estratégias têm que ser diferentes, dependendo da situação do local. Aqui na nossa cidade, as atitudes nos bairros, geralmente,
ou elas precisam ser diferentes, dependendo da realidade, da necessidade, para que sejam economicamente viáveis, socialmente justas. A sustentabilidade é uma alternativa. Para quê? Para garantir a sobrevivência dos recursos naturais do planeta e soluções ecológicas de desenvolvimento. Então, vamos pensar assim, eu posso dizer que sustentabilidade é o que eu tenho hoje de natureza, de ambiente, eu preciso saber utilizar, cuidar, vender, cortar, mas eu preciso replantar, eu preciso saber a quantidade que pode sair, quando é que eu posso pescar, obedecer o período da reprodução dos peixes, porque se eles não alcançarem o período de reproduzir, o que é que vai acontecer? Vai entrar em extinção. Então, eu preciso ter um momento, eu preciso aguardar o momento e dar oportunidade para que a natureza sobreviva, porque é dela que vem os recursos, a mineração, também o petróleo, o alimento, enfim, os recursos naturais, eles precisam ser preservados. Então, daí, sustentabilidade. A partir de hoje, você age na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. O que você compra? Você dá preferência a que tipo de material? As muitas embalagens. O que você fará com esse tanto de embalagens depois? Então, reduzir o lixo, reduzir o consumo, tá? Fazer o descarte adequado, economizar água, economizar energia elétrica, é saber, eu vou utilizar tudo porque eu preciso, mas eu não vou desperdiçar. Eu vou utilizar de modo que não falte a mim e nem a outras pessoas que também têm a mesma necessidade. Dentro de sustentabilidade, a gente tem agricultura sustentável, desenvolvimento sustentável, atitude sustentável. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? Já apareceu em imagens anteriores que a gente tem que ter em alguma parte aqui, né? Está relacionada a desenvolvimento. Apareceu aqui. Desenvolvimento. Então, o que vem a ser o desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento que atende às necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade das futuras gerações em prover suas próprias demandas, suas próprias necessidades. Os recursos naturais são finitos, tá? Então, se eu penso só em mim e penso mal, porque eu não consigo nem preservar o que eu tenho para uso por tempo longo, eu posso mudar esta imagem para esta. E aí, olha que triste. Este desenvolvimento, da direita para a esquerda, ele não é sustentável. Mas eu conseguindo recuperar este ambiente para aqui, é sustentável. E melhor e mais necessário é eu conseguir manter este lado, este aspecto, essas condições, esta qualidade do ambiente, tá? E aí vem a agricultura sustentável. Frase de letra de uma outra música muito interessante. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra. Isto mesmo. A terra é o chão em que a gente vive, em que a gente planta, de onde nós tiramos os minerais, de onde nós tiramos o nosso sustento. Ou seja, a terra ela tem necessidade também de ser afagada. Nós precisamos conhecer os desejos da terra e agir a favor deles. Como?
Para eu ter uma agricultura, para eu plantar, para eu colher, para eu ter um solo sempre bom para repetir esta ação de plantar, colher e sustentar. Eu preciso preservar e restaurar a fertilidade do solo, né? A fertilidade, bom para poder plantar, bom para produzir. Eu preciso prevenir a erosão, então é importante que o solo tenha sempre uma cobertura vegetal. Eu não devo liberar substâncias danosas no ambiente. E aqui não é só no solo, porque por vezes, quando eu estou lançando substâncias na vegetação que eu plantei, essa substância ela pode alcançar a água, ela pode também alcançar o ar, e aí eu estarei liberando substâncias no ambiente de modo geral. Um solo que tenha pouca água, eu preciso estar sempre irrigando para eu plantar, porque é agricultura. Mas se ele tem muita água, se ele é um solo encharcado, eu preciso fazer a drenagem, adubação. O solo, de tanto plantar, ele vai a vegetação vai retirando as substâncias do solo, então eu preciso abastecer o solo, eu preciso adubar. O solo, ele precisa ser revirado, remexido, é necessário arar o solo, né? A aração. Eu preciso fazer rotação de cultura. O que é rotação de cultura? Lembra dos movimentos da Terra? Rotação. Rotação de cultura eu planto uma determinada vegetação no solo, depois da colheita eu planto outro tipo de vegetação. Para quê? Para que haja um descanso do solo, para que as substâncias que serão extraídas do solo não sejam sempre as mesmas. Então, você que é um agricultor, você que conhece a agricultura, você que tem este gosto aí em plantar, você está acompanhando, está entendendo com mais facilidade essa necessidade que a terra tem. Então, sem esquecer da sustentabilidade, sem esquecer do sustentável. E isto é uma atitude constante. Isso tem que ser igual o piscar dos nossos olhos, tem que ser igual a nossa respiração. Nós temos que ter hábitos sustentáveis. E é só começar. Nós conseguimos realizar bons hábitos. Igual você já está com o hábito de acompanhar as aulas. Isto é um hábito positivo para você aprender. E quando você aprende, você consegue executar, você consegue realizar, você consegue mudar de atitudes, melhorar as atitudes. Tá certo? Então, por hoje, nós ficaremos por aqui. Adorei a sua companhia, a sua atenção e eu te aguardo na nossa próxima aula, tá certo? Olha, acesse nossas atividades na plataforma SMED-GV. Faça isto, é para a sua aprendizagem, né? Para melhorar. Como? Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Faça isto e passe também essa orientação, esse convite para outras pessoas, tá bom? Se cuide, até mais!